Vamos lá, vamos começar esta live, cujo tema é um tema tão falado nos dias de hoje, né? As fake news. Primeiramente, boa noite a todos que estão chegando aqui. Bom, o tema de... Sejam bem-vindos a mais uma live do pré-candidato a vereador Miguel Gianetti, que hoje, mais uma vez, vai tratar de um tema importante, um tema que caiu na boca do povo, as fake news. Só que, infelizmente, ele não caiu só na boca do povo, caiu também nas redes sociais do povo, nos programas nos aplicativos de troca de mensagem. E, antes da gente começar a falar das fake news, é importante definir corretamente o que são fake news. Porque muitas vezes as pessoas confundem fake news com erros de informação e com as notícias satíricas. E existe uma diferença aí. Por exemplo, um erro de informação é quando um veículo de comunicação ele erra ao informar alguma coisa, erra um dado, erra uma informação. Apesar da função do jornalista ser checar e sempre rechecar uma informação antes de publicar, esse tipo de erro pode acontecer. Mas quando um erro eventualmente acontece, por exemplo, se for na televisão, minutos depois os jornalistas se retratam. Se for no jornal, no dia seguinte sai uma errata. Na internet a informação é corrigida, porque as pessoas leem, já deixam mensagens, já comunicam do erro. E o objetivo ali não foi errar. O objetivo foi informar de forma correta, mas erros acontecem. Já a informação, a notícia satírica, é o que fazem, por exemplo, páginas como Sensacionalista. Ali o objetivo é fazer humor, é brincar, e não enganar ninguém. Isso fica claro nas notícias sem pé nem cabeça, mirabolantes, etc. Já a fake news, não. Né? Como o próprio termo em inglês diz, né? Notícias falsas. Ali o objetivo, de fato, é enganar as pessoas com uma informação falsa. E hoje, com as redes sociais e a facilidade de se passar a informação, a desinformação para frente, isso ganha proporções de uma verdadeira pandemia de informações erradas. Bom, Miguel, dito isso, eu passo agora a palavra a você, para você dar boas-vindas aí ao pessoal que está entrando na sala para acompanhar esta live. Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos amigos internautas que já estão nos acompanhando nessa tradicional live de sexta-feira, onde a gente aborda aí os mais variados temas. Vocês sabem que eu tenho uma predileção, um gosto, por conta da minha experiência, por temas mais técnicos, né? A gente falou já semana retrasada sobre o marco legal do saneamento, a gente falou sobre a questão da iluminação, a gente vai falar ainda sobre a habitação, a questão das enchentes, são as coisas que eu domino. Mas nós temos que falar também sobre alguns temas mais abstratos, digamos assim, mas que também são muito importantes, né? Hoje, a questão das fake news é um fenômeno não só nacional, mas de escala mundial. E a gente entender bem esses mecanismos para nos blindarmos é tarefa de todos nós. Na condição de pré-candidato, eu acho que é importante falarmos sobre isso para o nosso eleitorado. Boa noite a todos, é uma satisfação tê-los aqui. Bom, então vamos lá, Miguel? Vamos debater as fake news? Vamos lá, desculpa. Vamos nessa. Bom, acho que isso todo mundo sabe, mas nunca é demais dizer. Todos nós, humanos, né, nós precisamos de informação para nortear nossas decisões cotidianas. De coisas triviais, como decidir, saber, por exemplo, que filme está passando no cinema próximo de casa, até informações importantes, informações políticas, por exemplo, que podem mudar a vida de nossas vidas, né, drasticamente. Só que hoje, em plena era da informação, se tem tanta informação à disposição, também existe a desinformação, em grande proporção. Então, Miguel, a pergunta que eu te faço é a seguinte: na sua visão, quais são as principais consequências da proliferação de informações falsas?
Olha, essa questão da proliferação de notícias falsas, que tomou escala global, no meu entendimento, ela manipula. Você se lembra, né? Nós que gostamos de história, de Joseph Goebbels, o chefe da propaganda nazista. Ele dizia que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. E por falar em nazistas, inclusive, a gente precisa também, abrindo os livros de história, que os judeus, uma das grandes fake news que foram colocadas contra os judeus naquela época era que eles raptavam recém-nascidos antes do feriado da Páscoa para fazerem sacrifícios de sangue. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, a questão das fake news, ela manipula, né? A gente sabe que o regime chegou ao governo. Um outro ponto importante das notícias falsas é o alarde, o tumulto, né? Você é um cinéfilo assim como eu, e eu tenho certeza que você gosta muito de Orson Welles. Você lembra, Sim, naquele episódio, nos anos, onde ele interpretou um trecho do livro Guerra dos Mundos? exatamente, pelo rádio. O pânico que esse homem causou, uma tremenda de uma fake news que causou um tumulto muito grande em Nova York. Qualquer livro de história que você achar aí e procurar, você vai achar que esse foi um episódio importante, que remonta praticamente 80 anos, né? E, por fim, eu acredito que as fake news matam. Você lembra de 3 ou 4 anos atrás, uma mulher, eu peguei até o nome dela, para homenageá-la, né? Fabiana Maria de Jesus, moradora do Guarujá, morava numa comunidade lá no litoral. E foi veiculado que essa mulher raptava as crianças da comunidade também para práticas de magia negra. E ela foi brutalmente espancada e assassinada às vistas de todo mundo. Então, as fake news, elas manipulam, elas tumultuam, elas matam. Exatamente, eu lembro desse episódio lamentável, Miguel. E, bom, o que você falou agora, citando Orson Welles, mostra claramente aí para o nosso público que fake news não é uma coisa nova. Na verdade, a notícia falsa ela já existe há muito tempo, porém ganhou proporções gigantescas agora por causa da internet e a facilidade de se propagar tanto a notícia verdadeira como a desinformação. Só que agora, Miguel, a gente está se aproximando do período eleitoral. E numa época de extrema polarização política. Tem muita notícia verdadeira aí, olhar para se orientar na hora de votar, mas também tem muita notícia falsa. Eu queria que você me dissesse, Miguel, que impacto esse tipo de prática de se passar adiante notícias falsas pode ter, especialmente agora, na época de eleição. Só para vocês entenderem o volume de notícias falsas, existe um grupo na USP que está monitorando, né, liderado aí por pesquisadores, monitorando o volume de notícias falsas. E eles chegaram a um número aproximadamente de 3.000 notícias falsas criadas e divulgadas no Brasil por dia. Olha o tamanho de desinformação, de notícias caluniosas, de campanhas de ódio que estão sendo veiculadas nos mais variados canais de transmissão por dia. Então, é algo realmente estarrecedor. Só para você ter ideia também, o YouTube, no primeiro trimestre desse ano, cancelou mais de 6 milhões de vídeos no mundo. Então, as grandes corporações também já estão se atentando para essa questão. E no âmbito político, eu não tenho a menor sombra de dúvida que todo esse embate, toda a narrativa para desconstruir e tentar chegar ao poder está sendo utilizada por grupos políticos também, né? A gente tem diversos relatos, diversos casos aí ao redor do mundo de grupos que chegaram ao poder e depois você foi vasculhar, foi fazer o caminho financeiro, inclusive tem dinheiro patrocinando
esses tipos de grupos, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que está sendo utilizado, inclusive, para a promoção política. Isso, de fato, é algo bem grave, Miguel. E até tem relação com a minha próxima pergunta. Acho que a gente pode aprofundar mais um pouco isso. Por exemplo, as fake news, né, como todo mundo sabe, elas têm um formato de notícia, né, o que leva as pessoas a rapidamente acreditarem no que estão lendo. E em situações de eleição, um candidato ruim, ele pode parecer bom. Um candidato sem proposta, ele pode parecer alguém cheio de ideias. Um candidato embaixo nas pesquisas, ele pode mudar sua posição no ranking. Essas informações falsas podem induzir o eleitor, principalmente o indeciso, ao erro. O que você aconselha as pessoas fazerem para se defender dessa desinformação? Olha, hoje nós temos aí, como em nenhum outro tempo, um amplo acesso à informação. Nós vivemos na era digital, nós vivemos na era onde a cada semana a gente precisa se familiarizar com um novo aplicativo. Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, né? Então, o número é imenso. E esses veículos são utilizados por esses pré-candidatos que se valem das fake news, né? Então, a população precisa ficar muito atenta com relação à predisposição dos pré-candidatos em tornar o processo de candidatura amplo, aberto, legítimo, entendeu? Então, esse acho que é um ponto importante. Pré-candidatos, candidaturas comprometidas com esse tipo de prática, né? Você tem que analisar se o comportamento é um comportamento que coincide com o histórico, se o histórico é bem alinhado, né? Hoje você faz uma simples consulta no Google aí, você consegue descobrir as certidões negativas de distribuição civil e criminal de qualquer um. Analisar isso, inclusive, nas candidaturas é muito importante, né? Então, a população aí tem todas as ferramentas para analisar essas práticas e ver o discurso, se o discurso casa com a experiência do cidadão, se o discurso casa com o histórico, com a biografia, se os propósitos são parecidos, entendeu? Eu acho que esse é o caminho. É muito interessante você ter falado isso, porque agora eu vou passar para o outro lado, né, da moeda. É porque a internet realmente é o principal canal de disseminação de fake news. Mas ela também, eu acredito que ela também possa ser uma aliada para o eleitor na busca de informações para embasar o seu voto. Por exemplo, você mesmo é um candidato extremamente presente na internet e que estreita essa relação com o público. Então, essa busca de informações para embasar um voto, como que ela deve ser feita? Que cuidado os eleitores devem tomar? Olha, como eu falei, né, abrir aí os canais, ver se o cara está comprometido com mais amplo diálogo, com a transparência, né? A transparência, a partir do momento que você se abre, que você abre a sua vida, que você pretende se tornar uma pessoa pública, você tem que proceder dessa maneira, né? E as redes sociais estão aí, as ferramentas de busca estão aí, né? Então, como você bem lembrou, quando nós decidimos por construir essa pré-candidatura, a minha primeira decisão foi transparência. 360 graus, os canais de comunicação para todas as pessoas que quisessem entrar em contato comigo, com a minha biografia, com os meus anseios, com as minhas pretensões, a desinformação das fake news. Nós tivemos uma falha técnica aí no seu áudio no finalzinho, Miguel. Não conseguiu me ouvir? Ao final da sua fala, não.
Aonde que você não entendeu? Só o último trecho da sua... Apenas pincelando aí em linhas rápidas, eu bato na tecla da transparência, né? A preocupação em ser transparente, abrir canais de diálogos, consolidar, marcar presença em todas as redes, em todas as mídias, para as pessoas terem condição de checar, né? Se a sua biografia, se o seu comprometimento, se o seu comportamento, se as suas ações, os seus objetivos casam, está tudo interligado. É na linha que eu acho que a população deveria vasculhar os pré-candidatos, né? Mais importante, ou tão importante quanto a gente eleger um prefeito esse ano, será eleger os vereadores, né? Os legisladores, os fiscalizadores. Então fica essa dica aí para o eleitorado. Isso eles não podem abrir mão disso. Existem, só para você ter ideia, por exemplo, em Guaianazes, o bairro onde eu nasci, metade da população votou branco, nulo ou se absteve, ou sequer saiu de casa para votar. Né? E eu reputo uma fatia importante dos brancos, nulos e abstenções as fake news. Né? As pessoas são compelidas e forçadas a desacreditar nas instituições e nas pessoas. Ótimo, Miguel. Agora acho que deu para todo mundo entender. Miguel, as fake news elas costumam se disseminar rapidamente pelas redes sociais, a gente sabe disso, e também em aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, por exemplo. Então, aqui, além do formato de notícia que tende a fazer as pessoas acreditarem que se trata de uma verdade, existe um fator adicional, que é que a pessoa que repassou a falsa notícia é um parente, é um familiar, é um amigo desta pessoa. O que fazer nesses casos para não ser enganado? E o pior, né? O que fazer também para se precaver de passar adiante a notícia falsa? As pessoas precisam checar a fonte, né? Se quem está veiculando a informação é uma coisa jornalística, se não são blogs obscuros, né? Nós que temos essa sensibilidade de olhar a informação, você é um jornalista raiz. A gente consegue bater o olho e já ver, né, do que se trata. Geralmente, essas notícias falsas, elas vêm carregadas de memes, elas vêm carregadas de erros de português, erros de ortografia, elas vêm carregadas de muitas pontuações, de muita ênfase na pontuação, muita veemência, e, é claro, o sensacionalismo, né? Porque o sensacionalismo é algo que realmente toca uma parte importante da emoção humana, né? Eu lembrei no começo da live aquele episódio. Então, o sensacionalismo toca, as pessoas precisam se precaver e olhar e analisar o que chega a elas com bastante frieza, né? Ué, será que isso aqui, essa fonte, esse blog obscuro que ninguém lê, que ninguém patrocina, será que isso aqui é fidedigno para eu compartilhar? Porque se você compartilhar, você vai alimentar esse mercado que tumultua, esse mercado que mata e esse mercado que manipula. Perfeito, Miguel. Bom, as fake news elas atraem a atenção de uma vasta audiência, valendo-se da estratégia de propagar manchetes bombásticas, sensacionalistas, como você disse, mas verídicas. Né? Essa tática se assemelha muito, Miguel, a de alguns candidatos que, em época de eleição, prometem resolver grandes problemas num passe de mágica, muitas vezes afirmando fazer algo que nem mesmo é atribuição do cargo que ele pretende ocupar. Como a população pode se defender disso? Olha, Roberto, eu acho que e você, meu amigo, o internauta que nos prestigia, não existe salvador da pátria. Acho que essa é a premissa número 1. Né? Aquele sujeito que chega pintando que pode resolver absolutamente todos os problemas antigos, problemas crônicos, num passe de mágica, você já precisa ficar com o pé atrás. Também eu não acredito nos generalistas, ou seja, aqueles que falam sobre tudo. Né? Na verdade, você vai ver, eles falam sobre tudo, mas de maneira rasa, sem densidade, como uma espuma.
Então, essas são características, né? Algo próximo nosso, por exemplo, o sujeito bater palma lá na comunidade do Pantanal e prometer resolver a questão das enchentes naquela comunidade, encravada ali na minha querida São Miguel Paulista. Todo mundo sabe que lá é uma área de manancial, lá não tem jeito. Lá a política pública correta é você criar unidade habitacional, formatar a política pública para criar unidade habitacional e remover, deslocar as famílias. Né? Lá é inviável você fazer obra de drenagem para resolver essa situação. E muitos, a maioria desses pré-candidatos, sem conhecimento de causa, despreparados, preocupados com um projeto de poder, que sem preocupação e comprometimento com um legado a ser deixado, eles manipulam, infelizmente, as massas. Então, acho que a internet está aí, a nossa parte a gente vai fazer, nós vamos conversar com todas as pessoas que a gente puder, no tete-a-tete, explicando, analisando. Por exemplo, né, eu falei dos candidatos que não estão eleitos, dos que estão pleiteando o cargo público, mas nós temos também aqueles que já estão no exercício do seu mandato, há 1, 2, 3 legislaturas, ou seja, 4, 8, 12, 20 anos. A Câmara de São Paulo, por exemplo, eu vou falar da Câmara, porque é o cargo que nosso grupo está pleiteando, é bem presente. Você entra lá no site da Câmara, você consegue com muita facilidade verificar a produção legislativa do cidadão. Né? Então, se é um cidadão que passou 4 anos mudando o nome de rua, criando data comemorativa, outorgando título de cidadão honorífico, por que ele vai chegar e bater palma na sua rua para falar de saneamento, de combate às enchentes, de saúde, de segurança e de educação, que são os 3 temas aí mais robustos, né? E que calam ao eleitor. Então, você tem que ficar com o pé atrás, né? O acesso à informação é amplo, né? Nós temos os portais de transparência. Depois eu vou disponibilizar aqui para os nossos amigos o relatório de emendas parlamentares, né, que os vereadores da cidade empenharam, destinaram recursos nos exercícios de 19, 18, 17, 16, né? E eles vão ver se realmente o que eles falam condiz com o que eles executaram. Então, as ferramentas estão aí, nós vamos fazer a nossa parte, ajudando a divulgar e iluminar a cabeça dos nossos amigos aí, internautas, futuros eleitores, se Deus quiser. Isso é muito importante. E como você disse, Miguel, a boa informação, a informação real está aí à disposição das pessoas. Miguel, o Brasil, há algum tempo, ele vive uma crise de confiança nas instituições. O povo enxerga as instituições com desconfiança, assim como veem os políticos como vilões, em vez de agentes de promoção de melhorias para a população, que deveria ser a função de um bom político. Né? Bom, existe falta de saneamento, de moradia, de educação pública, de qualidade, de lazer, de acesso à informação. Você acha que o fenômeno das fake news no país também tem relação com esses aspectos sociais, culturais e econômicos? Com certeza, né? O fenômeno das fake news aí, inclusive, está tornando a política muito chata, né? Nós estamos na era dos lacradores, dos candidatos, do pessoal que ingressa na política para lacrar. Essa terminologia é bastante usada aí na atualidade, né? Significa você crescer em cima do outro, por exemplo, nas redes sociais, né? Então, essa é uma cultura que está tornando a política muito chata, está esvaziando o bom debate, o debate de ideias, de propostas. Então, tem muita gente aí falando sobre tudo e sem propriedade nenhuma, entendeu? E com o único intuito de ganhar projeção nas redes sociais, por exemplo, através dessa prática da lacração. Muitos se elegeram dessa maneira. Nós elegemos um deputado federal que morava em Miami, apenas com o advento da internet, né, em 2018. Busca aí no Google que você vai constatar isso. Então, a informação tem uma
uma peculiaridade muito importante. Nós temos que lutar para esvaziar essa onda de notícias falsas, de desinformação, porque isso aí está na pauta já, né? Tão importante quanto a gente debater o tema da saúde, da segurança e da educação, é a gente debater formas de amenizar essa disseminação de notícias falsas. Muito interessante, Miguel. Aliás, aqui, né, tem muita gente comentando, muita gente participando da live. Você falou agora do deputado que se elegeu morando em Miami. Nós temos aqui um comentário pertinente de eu colocar agora, do Jairo de Souza Arruda. Ele diz o seguinte, abre aspas, o problema da população brasileira é que eles pensam que só é importante votar em cargos de presidente, governador e prefeito, e se esquece que os senadores, deputados federais, estaduais e vereadores também são muito importantes na política. Eu vou pegar um gancho no que ele falou, eu vou disponibilizar aqui o link das emendas. Você vai ver quanto que cada vereador destinou ao longo desse último mandato para custear evento, para custear grama sintética em campo de futebol, patrocinando a criação de feriados inúteis. Imagina você chegar a um cargo de vereador da cidade de São Paulo e usar uma estrutura de mandato para criar o dia do motociclista, o dia do Pico do Jaraguá, o dia da pizza, entendeu? São tantas atividades que fazem com que a população, de fato, ache que o vereador é um agente político dos mais inúteis, né? Não por conta do que está preconizado na Constituição, mas por conta da prática. São sujeitos que estão preocupados meramente com um projeto político de poder de perpetuação, né? Então, não estão preocupados em deixar um legado, em resolver questões crônicas, pelo menos lutar para resolver questões crônicas, né? Ter mandato realmente protagonista no enfrentamento desses temas importantes. Eu fico estarrecido. Um cara se eleger com 20 mil votos em Guaianazes e você analisar a produção dele, emenda em grama em campo de futebol, emenda para evento, né? Dia do motociclista, dia da pizza, é algo realmente estarrecedor. Mas você, minha amiga, meu amigo, tem condições hoje de analisar e verificar que esse mesmo sujeito que vai bater na sua porta para falar de saúde, segurança e educação teve essa prática ao longo de todo o seu mandato. Aí é com você escolher se é esse o caminho ou se você vai optar por uma guinada. Exato. E esses dados que o Miguel está apresentando aqui nesta live não são fake news. É verdade. Está aí na internet para você consultar. Miguel, desde que as redes sociais passaram a ser regidas por algoritmos, que o objetivo era o fortalecimento de laços baseados na identidade ideológica, nós tivemos como efeito colateral a formação das chamadas bolhas ideológicas. A contradição, a diferença, o colocar-se no lugar do outro deixou de ser uma prática. E todos têm o mesmo ponto de vista sobre o mesmo acontecimento. Em um contexto político, isso não é perigoso? Não acaba impedindo o contato com novas ideias, novas propostas? Sem sombra de dúvida, né? É o que eu falei alguns minutos atrás sobre esvaziar o debate político com a prática da lacração. Então, os grupos estão tentando lacrar aí em cima do outro. E o bom debate realmente está relegado a segundo plano, né? Então, nós temos que trabalhar aí para tentar esvaziar essa onda, porque a gente precisa trocar ideias, a gente precisa respeitar o antagonismo de pensamentos, a gente precisa sair da nossa bolha, pensar, abrir o pensamento, né, 360 graus. Acho que essa é a maneira mais importante da gente fortalecer a democracia. E com relação a esse tema tão importante que a gente tratou hoje, as fake news, é um tema muito profundo também, não demanda uma discussão ampla, não há consenso no mundo, né? Os países estão debruçados sobre esse tema. E pelo que eu andei conversando, li muita coisa também de diversos especialistas, o xadrez necessário para equacionar essa questão passará
pelas situações de melhoria na tecnologia, né? Por questões econômicas, para a gente asfixiar quem patrocina a desinformação, passará também pela melhoria do arcabouço jurídico, né? Sem invadir, é claro, a questão da liberdade de expressão e, fundamentalmente, a questão cultural. A gente precisa elevar o patamar cultural da nossa gente, para eles terem condições amplas de avaliar uma notícia, se ela é verdadeira, se ela é falsa, e levar essa notícia adiante, se preocupando com o próximo, inclusive. Porque, como eu disse, como eu reforço, como eu estou convicto, a questão das fake news, elas tumultuam, elas manipulam e elas matam. Ótimo, Miguel. Encerramos por aqui. Eu espero que esta live tenha sido muito proveitosa aí para você que está nos assistindo. Muita gente aqui deixou os seus comentários. Vocês que não puderam assistir ao vivo e vão assistir depois, deixe seus comentários, seus questionamentos, que o Miguel fará questão de responder a todos posteriormente. Miguel, eu agora abro para você se despedir aqui de todos que estão nos assistindo. Legal, nesse nosso tradicional bate-papo aí de sexta-feira, eu confesso que está sendo um prazer para mim dialogar, abrir esse canal para você conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre os meus pensamentos, sobre as bandeiras que eu defendo. Eu estou bastante preocupado com a questão da transparência, abrir todos os canais, e você pode entrar em contato comigo, a gente trocar ideias, impressões, debater os temas importantes para a nossa cidade. Então, hoje eu quis chamar uma live um pouco mais abstrata, mas muito importante, porque você pode ser levado a escolher um candidato fake nas próximas eleições. E a gente precisa reconstruir o nosso país. Então, boa sexta-feira a todos, bom fim de semana. Na próxima semana, se Deus quiser, sexta-feira a gente vai estar aqui, e eu gostaria de tratar do tema das enchentes. Então, um grande abraço. Obrigado, viu, Roberto? Um grande abraço e até sexta-feira.